10h45. Você está ouvindo a Rádio Mensagem de Esperança. A esperança de Deus no seu coração. Disparada na audiência. Todo mundo tá ligado. Todo mundo tá ouvindo. Confirmando aí para você, 10h45, informação da Ótica Tecnológica, tecnologia a favor da sua visão. Lá você tem preços acessíveis, atendimento de altíssima qualidade, preço que dá no seu bolso, tá bom? Vá até lá e constate que nós estamos anunciando aqui no programa Tempo de Vencer. O meu abraço ao pastor Paulinho, esse abraço é extensivo a toda a sua família, como também ao Diácono Marcondes e família. Também um abraço aí para todo o quadro de funcionários e para toda a clientela. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Bom, nós já estamos aí ao vivo também pelo Facebook. Além do Facebook, temos as 3 emissoras que estão retransmitindo o nosso programa. Estamos em cadeia com a Rádio Web Dunas, lá de Freixeiras, Trairi, com a Rádio Nova Vida de Jandaíra, Trairi, e com a Rádio Leve Gospel, lá da Alemanha. Aqui do meu lado está o nosso preletor, né, o diácono Jefferson Moura, acompanhado da sua esposa, a irmã Andressa. O diácono Jefferson Moura, inicialmente o meu cordial bom dia, a paz do Senhor. Bem-vindo aqui ao programa Tempo de Vencer e a partir de agora é com você. Amém, meus irmãos. Bom dia. Amém, irmãos. Bom dia a todos. Bom dia. Amém, irmão. Bom, nós estamos aí com um pequeno probleminha técnico, mas vamos já resolver em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor a todos que estão ouvindo a rádio Mensagem de Esperança. Irmãos, é um grande prazer estar aqui hoje, né, para ministrar a palavra. Já quero agradecer ao pastor Marcos Vinícius pela oportunidade. Que Deus continue abençoando esse programa, que Deus continue falando aos nossos corações através dessa rádio, amém? Irmãos, hoje a gente vai falar em livro de Atos, a história do centurião Cornélio, amém? A gente vai ler somente o versículo 1, no decorrer do momento a gente vai dando desfecho à história, amém? Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. E era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, como o próprio versículo já diz, Cornélio era comandante da guarda italiana. Ele era um cara temente a Deus e ele ajudava os pobres, amém? Irmãos, mas dá para entender com a história dele que isso não era o suficiente e não é o suficiente para mim e para a sua vida.
porque não basta somente as obras, amém? Temos que ter Jesus em nossas vidas, temos que ter o autor e consumador de nossas vidas presente em nós, amém? Irmãos, e no versículo do mesmo capítulo, do versículo 3 ao 6, Cornélio tem uma visão. Cornélio teve uma visão e a visão diz o seguinte: um dia ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Amém, irmãos? Irmãos, Jesus recebeu a adoração em forma de obra de Cornélio, mas faltava algo para Cornélio. O que é que faltava? A mensagem da esperança. Faltava a boa nova, né? Faltava a aceitação de Cristo Jesus na vida dele. Ele adorava a Deus, mas não conhecia o verdadeiro Deus. Amém, irmãos? Ele adorava a Deus com as suas obras, mas ele não tinha uma intimidade que Deus quer que eu e você tenha. Que essa intimidade só acontece na nossa vida por meio da aceitação de Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. E Deus, ele é tão cuidadoso com as nossas vidas que ele também dá uma visão ao apóstolo Pedro a respeito desse momento também, que é no capítulo 2, do versículo 10, no capítulo 10, no versículo 9, diz o seguinte: no dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa, enquanto o almoço estava sendo feito. E ele teve uma visão, e viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lenço, amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e come. Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor, eu nunca comi coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lenço foi levada de volta para o céu. Irmãos, essa visão, Deus já estava preparando Pedro para o momento dele se encontrar com Cornélio. Por quê? Porque Cornélio era de outra nação, ele era de Cesareia, amém, irmãos? Ele era um não-judeu, e para os judeus a salvação só tinha vindo para ele, entendeu? E Deus queria mostrar para Pedro que a salvação não era somente para os judeus, que a salvação era para as pessoas que querem e aceitam essa salvação. Tanto faz ser judeu como não judeu. Tanto faz morar no Brasil como na Europa. A salvação é para todos aqueles que aceitam Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida. E Pedro, irmãos, ele fica se perguntando que visão era aquela. E no momento que ele fica se perguntando, os homens que o centurião Cornélio manda para chamar Pedro, eles chegam na casa de Pedro e falam: o centurião Cornélio manda te chamar. E Pedro aceita ir de boa vontade, porque Deus já tinha falado com ele. Em Atos, no mesmo capítulo, Atos 42, em Atos 34, 35, Pedro entende. Ele entende que a salvação é para todas as nações. Diz o seguinte: então Pedro começou a falar e disse: agora eu sei que de fato Deus trata todos de igual modo, pois ele aceita todos os que temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Isso é depois que Pedro já aceitado, né? Já aceita o convite de Cornélio para ir na casa dele, né? Porque Cornélio obedeceu ao anjo. O anjo mandou chamar Pedro e Cornélio pediu para os homens dele ir, e Pedro foi para a casa de Cornélio. Amém? Irmãos, essa é a mensagem de evangelho que Deus quer para a nossa vida, né? Fazer o ID do Senhor, não importa para quem seja, né? Não importa qual a raça, não importa qual a cor, não importa qual o país, não importa, isso não importa. A salvação é para todos.
Deus veio para todos. Jesus veio, morreu na cruz por nós para perdoar nossos pecados. E não foi somente o pecado de alguns, foi o pecado de todos aqueles que querem e aceitam esse Jesus. Mas Deus é tão bom que a salvação é para todos, mas é somente para os que querem. Entendeu? Deus ele veio não para nos obrigar a aceitar ele. Ele veio para mostrar o caminho certo. E nesse caminho certo só entram aqueles que querem. Não é uma obrigação. Jesus ele nos chama. Ele chama a mim, chama a você para que nós venhamos reconhecer que somente ele é Deus. Que somente ele pode perdoar. Que somente ele pode nos transformar. E no final das contas nos dar a vida eterna. Amém? Em Atos 10, 42... Pedro começa a pregar para a família de Cornélio. Ele começa a falar e diz assim: Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Amém? E aqui Pedro já está na casa de Cornélio. E o interessante é que Pedro, ele para obedecer a Deus, ele desobedeceu uma ordem da religião da época. Porque a religião da época, a religião dos judeus na época, eles não aceitavam que eles sentassem à mesa com os não-judeus. Eles não aceitavam que eles fossem na casa ou que eles andassem com as pessoas que não eram judeus, porque eles tinham as pessoas como impura. Foi por isso mesmo que Deus mandou aquela visão para Pedro, já para preparar Pedro e já para dizer a Pedro que a salvação não era somente para os judeus, que a salvação era para todos e que Pedro não fizesse acepção de pessoas, que Pedro não escolhesse a quem pregar, mas que Pedro pregasse para quem Deus escolheu ouvir. Amém? E naquele momento Deus tinha escolhido que Cornélio e a família dele ouvissem a palavra de Deus. Ouvissem a boa nova a respeito desse Jesus Cristo, que salvou a minha vida, que salvou a sua vida. Amém? E que está pronto para salvar a vida daquelas pessoas que querem, que se achegam a ele. E Pedro diz aqui no versículo 28 do capítulo 10, diz o seguinte: então disse a todos: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com os não-judeus ou entrem na casa deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Amém, irmãos? Porque isso quando vocês me chamaram, por isso quando vocês me chamaram eu vim de boa vontade. Agora eu quero saber o porquê foi que vocês mandaram me chamar. Amém, irmãos? Pedro ele deixa bem claro, eu estou aqui na casa de vocês, mas a minha religião não permite. Eu vim somente para obedecer a Deus. Eu vim obedecer a Deus, eu vim pregar o evangelho. Agora eu quero saber por que foi que vocês me chamaram. Eu estava na minha nação e vocês me chamaram. Aí Cornélio começa a falar do sonho. Começa a falar novamente do sonho que ele teve, da visão que ele teve. Há 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope, a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora na beira do mar. Então eu mandei chamar você logo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Irmãos, é interessante o cuidado de Deus, Cornélio, ele não conhecia Deus ainda de maneira de intimidade, porque ele não tinha ouvido a boa nova do evangelho. Ele não tinha ouvido ainda sobre esse Jesus. Mas Deus é tão bom que ele aparece numa visão, coloca um anjo para aparecer numa visão para Cornélio, para que Cornélio mande chamar Pedro, para que Cornélio venha a conhecer esse Jesus. Aí eu fico pensando, irmão, o que é que Deus não faz, para que a gente venha conhecer este Jesus, O que é mais que Deus precisa fazer para que você que está ouvindo agora esse momento, que está ouvindo agora essa palavra, o que é que Deus ainda precisa fazer para que você aceite esse Jesus, Deus já tem colocado pessoas para pregar para você, Deus já tem colocado canais no YouTube, canais na rádio para que você venha ouvir esse Jesus. O que mais ainda falta para que você venha a conhecer esse verdadeiro Deus? Para que você venha deixar esse Jesus habitar na sua vida? Porque é isso que ele quer.
Ele não quer que nós vivemos de uma maneira assim como Cornélio estava vivendo, apenas uma religião, apenas fazer boa obra, porque isso não é o suficiente. Porque a partir do momento que nós nos achamos bom demais para o Evangelho, nós perdemos a essência do próprio Deus. Porque não tem ninguém bom. Quando eu e você nos achamos bom, nós fechamos a porta do nosso coração para que Jesus venha entrar. Porque o apóstolo Paulo falou, né, que é na fraqueza que eu sou forte. Então nós temos que reconhecer todos os dias que somos falhos, que somos pecadores. Que por mais que eu e você fazemos boas obras ou damos um bom exemplo, mas sem Jesus nós não somos nada. Se nós fizer boas obras, fizer coisas boas e não tiver Jesus, nada serve, porque isso não vai servir para a nossa edificação. Isso não vai contar no dia do juízo final. Então nós precisamos aceitar esse Jesus. Aí sim, ele vai nos ensinar a fazer as boas obras, mas não as boas obras da gente mesmo, mas boas obras que são direcionadas pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Em Romanos 10, 9 diz o seguinte: se você disser com... Não, antes disso... Depois do desfecho, né, da pregação de Pedro, que é no capítulo 10, no versículo 42, né, que Pedro prega para toda a família dele, que Pedro começa a falar, Jesus nos enviou para anunciar o evangelho e testemunhar ao povo que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio deles o perdão. Aí Pedro começa, eu vim para cá para falar sobre esse Jesus. Esse Jesus também que os profetas já falaram sobre ele. Que ele foi posto juiz dos vivos e dos mortos. Isso quer dizer o quê? Que não há salvação sem Jesus. Não há remissão de pecados sem a aceitação de Jesus Cristo. Se eu e você não aceitarmos esse Jesus, não nos convertermos ao Evangelho, não importa as obras que nós fazemos, nós podemos fazer boas obras, mas se eu e você não nos voltarmos para Deus, não aceitarmos esse Jesus, de nada servem essas obras, porque a salvação não é pelas obras, mas sim pela graça de Deus. Amém, irmãos? E no Atos 10, 44 ao 48, eles aceitaram esse Jesus, né, se converteram ao Evangelho. E o interessante é que com a pregação de Pedro, diz o seguinte: quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviram os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: essas pessoas receberam o Espírito Santo, como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo, e eles pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. O interessante, irmãos, com a pregação de Pedro, eles se converteram, né? O que faltava para Cornélio e para a família dele era a conversão a Deus. Ele era uma pessoa, digamos, uma pessoa boa, né? Fazia boas obras, mas faltava Jesus na vida dele, faltava esse evangelho verdadeiro na vida dele, faltava a salvação na vida dele. E Pedro é tão misericordioso, Deus é tão misericordioso e tão bondoso, que ele mandou Pedro ir de uma nação, né, na nação de Israel, até Cesareia, para pregar o evangelho a essa família. E essa família se converte ao evangelho e são batizados nas águas, e o Espírito Santo de Deus desce sobre eles. Amém, irmãos? E em Romanos 10, do versículo 9 ao 10, diz o seguinte: se você disser com a sua boca Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, será salvo, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Irmãos, esse versículo está relacionado à conversão, né? À aceitação, ao sim, ao dizer sim a Jesus. Se nós crer no coração que Deus ressuscitou Jesus, nós seremos salvos. Porque se nós cremos com o coração, somos aceitos por Deus. Se falamos com a boca, assim somos salvos. Porque não adianta só eu aceitar esse Jesus somente de coração. Eu tenho que confessar
é um princípio bíblico a confissão de Jesus como único Senhor e Salvador. Porque quando eu aceito publicamente esse Jesus, verdadeiramente ele faz morada em mim. Verdadeiramente eu estou dizendo para o mundo, a minha vida agora é desse Jesus. E é isso que Deus quer na nossa vida, que nós tenhamos o nosso entendimento renovado, que nós tenhamos a nossa vida totalmente transformada por Deus. E isso só vai acontecer quando nós aceitamos esse Jesus na nossa vida, quando nós entregamos a direção da nossa vida para Ele. Tá entendendo? É como se nós estivéssemos dirigindo um carro, entendeu? A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós saímos do volante ali, né, de quem está dirigindo o carro, ficamos do lado do passageiro e dizemos assim, Jesus, agora quem dirige a minha vida é Tu. Entendeu? Eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E a conversão verdadeira é isso. É nós aceitarmos, é nós nos convertermos. É nós dizermos, Senhor, aqui, a partir desse momento, a minha vida é Tua. Direciona meus passos. Me ensina a andar no caminho verdadeiro. Me ensina a cumprir o evangelho verdadeiro. Amém? Em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 ao 6, diz assim, e isso é bom. E Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os homens. Que une Deus com os seres humanos. O ser humano Jesus Cristo, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. E esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Amém, irmãos? Irmãos, vamos frisar nesse versículo que Jesus diz, que deu a sua própria vida. Jesus deu a sua própria vida para que eu e você pudéssemos ser libertos do pecado. Então, só há libertação quando nós aceitamos esse sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Não há como se libertar sozinho. Não há como se libertar com a ajuda de outros meios. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele deixa bem claro, eu sou o caminho. Não há caminhos, pode haver caminhos, mas nenhum deles leva à salvação. O único caminho que leva à salvação, que leva à remissão de pecados, que leva ao perdão eterno de pecados é Jesus Cristo, porque a própria palavra diz que não há nenhum mediador fora Jesus entre Deus e os homens. O único mediador é Jesus. Não há, como se diz, não há outro intercessor a não ser Jesus. Só é por meio da aceitação de Jesus que podemos chegar ao céu. O próprio Jesus falou, né, que ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, ele é o canal entre nós e Deus. Para chegarmos a Deus, primeiro temos que passar por Jesus. Como assim passar por Jesus? Pela aceitação dele. Temos que aceitar, temos que confessar, temos que entregar a nossa vida de maneira integralmente a Jesus. E assim ele vai fazer morada na nossa vida. E assim ele vai fazer com que o plano eterno dele se cumpra na nossa vida. Amém, irmãos? Porque o plano da salvação é este. Jesus veio, a terra não tinha mais solução, o ser humano estava condenado ao inferno, estava condenado ao fracasso, porque somos pecadores, mas Deus é tão misericordioso que mandou o seu único filho para morrer por nós. E Jesus veio, cumpriu aquilo que tinha que ser feito, né? Cumpriu a palavra de seu Pai, morreu na cruz por todos os seres humanos. E muitas das vezes, irmãos, eu e você fazemos esse sacrifício como se fosse uma coisa comum, sabe? Como se fosse algo não tão importante. Como assim, irmãos? Quando eu e você rejeitamos a Deus, rejeitamos os mandamentos de Deus, rejeitamos a palavra de Deus, é como se eu e você estivéssemos dizendo assim, não, o sacrifício de Jesus não valeu a pena por mim. Não foi o suficiente. Não foi o suficiente Jesus ter morrido na cruz. Eu não acredito nisso. E é isso que acontece quando eu e você rejeitamos esse evangelho. Rejeitamos a palavra de Deus. Então, que eu e você não venhamos rejeitar essa palavra. Que nós venhamos crer no evangelho. No evangelho que é para a salvação das almas. De todas as almas, né? Todos aqueles que querem. Porque a salvação, irmãos, ela é para quem quer. Entendeu? Ela é para quem aceita esse Jesus, para quem está disposto a deixar ele habitar na sua vida. E em João capítulo 1, no versículo 29, diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele
e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Essa palavra é muito forte, né? João aqui, esse João que está relacionado é o João Batista. Então João estava batizando nas águas, João tinha todos os seguidores, mas quando João viu Jesus, João falou, quando João viu Jesus vindo na direção dele, João disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, não há, mais uma vez, não há remissão de pecados a não ser por Jesus Cristo. Não há como o pecado sair da minha vida e sair da sua vida. Não há como nós ser perdoados se não for através de Jesus. Porque a própria palavra diz que ele é o Cordeiro de Deus. Por que o Cordeiro? Porque ele se sacrificou por mim e por você. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem Jesus não há salvação. Amém? E em Isaías 55, é um texto que eu gosto muito. Isaías 55, do versículo 6 ao 7, diz o seguinte: procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-la. Orem ao Senhor enquanto ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois ele tem compaixão e perdoa completamente. Amém, irmãos? O versículo deixa bem claro: procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-la. Como assim enquanto podem achá-la? Porque, irmão, a minha vida e a sua vida, ela é limitada. Não há estabilidade para mim, não há estabilidade para você. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar. Amém? E quando Jesus fala: procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-la, é isso. Quer a salvação, quer Jesus na sua vida, procurem agora. Tanto que a palavra de Deus diz que o tempo da salvação é hoje e agora. É agora que temos que se voltar para esse Deus. Não temos que deixar para amanhã ou deixar para quando tudo está consertado na nossa vida, porque sem Jesus nós não conseguimos consertar nada, irmãos. A gente pensa que consegue as coisas sem Jesus, mas isso é uma ilusão. Às vezes a gente quer viver a nossa vida, né? Quer viver os nossos momentos, quer satisfazer as nossas vontades, mas tudo isso é passageiro, irmãos. Tem pessoas que dizem, né? Viva a vida, né? Amanhã você não sabe se vai estar vivo. Então, é por isso mesmo que a gente tem que buscar Jesus, porque amanhã nós não sabemos se vamos estar aqui ou não. Entendeu? Temos que se voltar para esse Deus agora. E como a própria palavra dele diz, né? Voltem para o Senhor nosso Deus, pois ele tem compaixão e perdoa completamente. Quando eu e você decidimos voltar para esse Deus, decidimos olhar para ele, entregar a nossa vida a ele, a Bíblia diz que ele perdoa nossos pecados, ele tem compaixão de nós. Quando nós voltamos para ele, quando nós entendemos que sem ele nós não podemos fazer nada. A própria palavra disse bem claro, né? Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Não há como eu e você termos uma vida correta, termos uma vida direcionada por Deus, se nós não permitir que ele entre. É necessário uma permissão. Tanto que um pregador falou, né, que Deus ele é educado, né, ele espera a pessoa permitir que ele entre. Amém? Em João 5:24 diz o seguinte: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Amém, irmãos? Aqui é Jesus falando: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. O interessante, irmãos, é a chance que Deus nos dá, a chance da vida eterna. Entendeu? Se nós cremos nele, se nós ouvimos a palavra, assim como eu falei no início da pregação, né? Como Cornélio, ele ouviu a palavra de Deus e ele creu, e ele foi batizado nas águas, ele se converteu ao evangelho. Entendeu? Ele era uma pessoa que fazia obras boas, ajudava aos pobres, mas faltava algo. O que é que faltava? O principal. Faltava tudo para ele. Por quê? Porque quando falta Jesus na nossa vida, quando falta o evangelho, quando falta Jesus, falta tudo, irmão. Tem pessoas que dizem assim, né? A pessoa é tão boa, só falta Jesus, então falta tudo para ela. Falta tudo, porque a partir do momento que nós temos a nossa vida direcionada por nós mesmos, irmãos, nós estamos a um passo do fracasso, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Muitas das vezes tomamos decisões sem direcionamento de Deus, nós achamos que essa decisão é correta, mas não é. Porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o fim dele é a morte.
entendeu? Nós temos a nossa visão limitada. Deus, ele já vê o futuro. Nós só enxergamos daqui a 1 minuto, 2 minutos. Nós fazemos planos, mas nós não sabemos que vai dar certo. Mas Deus, ele já tem todo um plano traçado para a humanidade, para aqueles que querem esse Jesus na sua vida. Então nós temos que entender que sem Jesus, nós, eu e você, não podemos fazer nada. Temos que voltar a nossa fé, a nossa vida inteiramente a Ele. Temos que obedecer, temos que andar totalmente nesse caminho que nos conduz à vida eterna. Em Romanos 6:23 diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. O interessante, pois o salário do pecado é a morte. É interessante essa parte, porque as pessoas dizem assim: não, ser cristão é muito difícil. Não é, irmão. Não é difícil ao ponto de ser impossível. Tá entendendo? É difícil porque a gente tem que renunciar à nossa carne todos os dias. A parte difícil é essa, né? Que nós somos pecadores e temos que renunciar a nós mesmos todos os dias. Mas a palavra de Deus diz que pior é viver no pecado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Em Jesus, passamos momentos difíceis. Lógico, passamos momentos difíceis. Somos seres humanos. Temos muitas vontades de pecar. Isso faz parte. Porque somos seres humanos. Mas a Bíblia diz que naquele grande dia tem uma coroa preparada para nós. Nós temos a vida eterna como prêmio de tudo que nós sofremos aqui. Se nós decidirmos voltar para Deus, temos uma vida tranquila aqui, né? Temos uma vida de obediência a Deus e no final ainda temos a vida eterna. Mas se eu e você decidimos se voltar contra Deus, que é a parte do pecado, Jesus fala na sua palavra que diz que pois o salário do pecado é a morte. Quando diz que o salário do pecado você vai viver aprisionado aqui, porque é muito mais difícil servir ao diabo do que servir a Jesus. Vou explicar bem, deixar bem claro, porque quando você serve ao pecado, você tem consequências terríveis e o fim ainda é a morte, entendeu? Tipo, uma pessoa que é viciada em bebida alcoólica, no pecado da bebida alcoólica, né? Ela tem uma vida atribulada aqui, entendeu? E o fim dessa vida, se ela não se converter ao evangelho, vou deixar bem claro, o fim dela ainda é a morte, né? Que é a morte carnal, que é aqui na terra, e ainda a morte espiritual. Então, irmãos, vale muito a pena eu e você entregarmos a nossa vida a Jesus. Vale muito a pena deixar os prazeres de lado por amor a Jesus. Vale muito a pena dizer sim a Jesus e não para o mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, o mundo já é do maligno. Tudo que acontece no mundo já é coisa do maligno. Ele tenta aprisionar o ser humano por mais tempo possível, para que o ser humano não venha a conhecer esse evangelho que muda vidas, né? Esse Jesus que muda vidas. E Deus hoje nos chama para um arrependimento. Deus hoje nos chama para uma conversão verdadeira. Deus hoje nos chama para um sim, para dizer sim para Ele e não para o mundo. É isso que Jesus quer da nossa vida. É tanto que Jesus, ele não quer sacrifícios de forma religiosa, sem ter um coração voltado para Ele. Isso me faz lembrar a história de Saul. Deus manda Saul destruir os amalequitas. Saul vai lá e não destrói. Saul pega todos os animais que tem, né, os melhores animais, e traz para a nação de Israel. E ainda traz o rei da outra nação. Aí Samuel chega para ele e diz: o que foi que Deus pediu para tu fazer? E ele: não, mas eu trouxe esses animais para sacrificar para Deus. Aí Samuel dá uma palavra poderosa, que essa palavra mexe muito comigo. Samuel diz assim: para Deus é mais importante obedecer do que sacrificar. Entendeu, irmãos? É mais importante eu e você obedecer a Deus, se voltar para Jesus, do que vivermos somente uma vida de religião. Porque a religião não salva, o que salva é Jesus Cristo. Se eu e você se voltarmos inteiramente para esse Deus, se voltarmos inteiramente para a palavra de Deus e começar a praticar o que nela está escrito, começar a praticar o que Jesus nos mandou praticar, nós teremos a vida eterna, irmão. E não é por causa das obras, é por meio da aceitação de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos por Jesus. Se nós for querer voltar a nossa vida somente pelas obras, nós não seremos salvos, irmãos. Porque a partir do momento que eu e você achamos que, não, minha vida já está boa demais, quem precisa de Jesus é fulano.
a minha vida já está boa, eu sou uma pessoa que sou honesta, pago minhas contas, trabalho, tenho uma vida que respeito Deus. Mas se você não aceitou Jesus ainda, te falta tudo, irmão. Porque a Bíblia ela deixou bem claro que só há salvação por meio da aceitação de Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele deu a vida por nós. Ele deu a vida por mim e por você, se sacrificou para que hoje nós estivéssemos aqui. Se estamos aqui hoje é por meio do sacrifício de Jesus, irmãos. Todos nós já estávamos condenados. A terra já estava condenada e Jesus mesmo assim decidiu vir por amor a nós. Então nós temos que se voltar para esse Deus, temos que dizer sim para Ele e não para o mundo. É isso que Deus quer de mim, de você, de todos que estão me ouvindo. E se tem alguém que está me ouvindo que ainda não aceitou esse Jesus, eu vou te dar o melhor conselho do mundo. Venha para Jesus, venha para esse Deus, porque Ele quer mudar a tua vida. Ele quer te abençoar de forma inteiramente. E eu não estou falando de bens materiais, porque isso é o de menos. O que importa é a salvação, entendeu? A nossa vida ela tem que ser direcionada e tem que ser de maneira integralmente por Deus. Temos que ter a nossa visão no céu. Temos que estar aqui na terra, mas temos que ser pessoas que pensam no céu. Não temos que ter pensamentos terrenos, porque tudo aqui passa. O próprio Salomão falou que tudo é vaidade, entendeu? Se nós colocar o nosso coração na terra, nós nos afastamos de Deus. Se nós colocar o nosso coração totalmente aos nossos projetos, aos nossos desejos, aos nossos sonhos, nós nos afastamos de Deus. Por quê? Porque, como eu falei no início, nosso coração é enganoso. Muitas das vezes nós queremos seguir nossos próprios desejos, mas os nossos desejos nos afastam de Deus. E Deus é tão bom que muitas das vezes Ele não permite que os nossos sonhos se concretizem, porque Ele sabe que se nós realizarmos algum sonho que não seja direcionado por Deus, aquele sonho ele pode nos afastar de Deus. Eu ouvi uma frase interessante de um pregador que pregou lá na igreja. Ele falou o seguinte, né, que não deixa que a bênção te afaste de Deus. É muito interessante essa frase, porque às vezes a gente espera muito uma bênção e quando a bênção chega, nós não colocamos nosso coração no abençoador, mas sim na bênção, e a gente acaba perdendo a nossa salvação por coisa boba, por coisas materiais. Então você que está me ouvindo, né, tira o seu coração de coisas terrenas. Venha colocar o seu coração em Jesus, venha deixar que Ele direcione seus passos. É a melhor decisão que eu e você podemos tomar, é entregar a nossa vida inteiramente a Ele. Porque, como fala em Isaías, né, Ele está sempre pronto para perdoar os nossos pecados. E Ele é misericordioso e é bondoso. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Vem para Jesus enquanto é tempo, né? Ele te chama. Ele quer que você entregue sua vida a Ele. A salvação é para todos, como eu falei, né? Só que o texto deixa bem claro, a salvação é para todos os que querem e a buscam. Se você só quer e você não busca, você não está querendo verdadeiramente, entendeu? Você tem que entregar a sua vida a Jesus, temos que entregar, temos que se voltar inteiramente para esse Deus, amém? Pastor Marcos Vinícius, a palavra foi essa, obrigado pela oportunidade. Amém, glória a Deus. Tivemos aí, portanto, uma palavra muito rica da parte do Senhor, através de seu servo, né, o diácono Jefferson Moura, hoje acompanhado da sua esposa, a irmã Andressa. Eu converso aqui com o diácono Jefferson Moura, filho de um casal que eu conheço e pastor deles no ano 2000 e 2001. Ele nasceu em 98 e era bem pequenininho, né? Quando eu nem lembrava mais dele. E hoje está me dando aqui o prazer, a alegria de receber aqui no estúdio e nos trazer a reflexão da palavra. Eu quem agradeço aí por ter atendido o nosso convite através de seu pastor, pastor Paulinho. A gente agradece também, pastor Paulinho, todas as quartas manda um obreiro para cá e eu fico muito feliz. Está aqui nos ajudando, nos auxiliando na evangelização radiofônica.